Metade das crianças e adolescentes no Brasil não tem acesso, gente, à educação, à informação, moradia, proteção contra o trabalho infantil, né? Além disso, crianças e adolescentes lideram aí denúncias de violações dos direitos humanos no Brasil, aqui no Brasil, gente. E o Disque 100, eu acho que o pessoal deve ligar bastante para esse número, né, para fazer suas denúncias. E para falar sobre este assunto, a gente convida hoje o juiz da Vara da Infância e Juventude, doutor Adailton Lacerda, que sempre vem aqui, né, nos ajudar, né, a ajudar você que está em casa também, com muita informação, né, doutor Adailton? Tudo bom? Seja bem-vindo. Como vai? Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Doutor, quais são as denúncias mais comuns, né, que chegam hoje na Vara da Infância e Juventude? Olha, são vários tipos de denúncia, mas a mais comum é a violência física e, por incrível que pareça, o abuso sexual, a violência sexual, né, que é uma violência que é praticada às escondidas dentro do ambiente familiar e, pasmem, por pessoas que, em tese, deveriam proteger as crianças. Pais, padrastos, parentes, irmãos, primos, amigos. Me diga uma coisa, quais são as principais violações, né, do direito da criança? Olha, dentre essas violações de cunho praticado particularmente por pessoas, tem a violação institucional, a violência institucional, qual seja, a partir do momento em que o poder público, nos seus vários municípios pelo Brasil afora, não disponibiliza para as crianças uma escola de qualidade, uma creche, ela está cometendo uma violência também contra esse público infantil, sobretudo nessa faixa etária, né, que a gente fala de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Me diga uma coisa, né? Quantos casos chegam aí na vara, né? E quantos têm, assim, um final feliz, vamos dizer assim? Ou seja, a criança, ela consegue, né, vencer na justiça, um caso, de repente um caso. Por mais que seja um trauma, porque às vezes é um trauma, às vezes não. Fica sempre aquele trauma para sempre, gente. Pode até ter passado, mas a pessoa não esquece, né, doutor? É um trauma que eu acho que fica para sempre, eu acho, na vida da pessoa, né? Claro, é uma nódoa, né, indelével, não sai. Você lembrou bem, há uma famosa apresentadora de televisão, que hoje não atua mais e que falou que foi abusada na sua adolescência e que ainda hoje ela tem pesadelos com isso. Veja só, hoje, aos 60 anos de idade, ela ainda lembra. Então, a criança fica com esse trauma, evidentemente, mas o trabalho da Vara da Infância e Juventude não é um trabalho solitário. Nós trabalhamos em rede, com diversos atores que integram o sistema de garantias de direitos, né? Então, temos a assistência social, temos a Secretaria de Saúde, temos equipes técnicas, temos Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, agentes de proteção da infância e juventude. Ou seja, esse grupo de pessoas vai trabalhar para minorar esse problema. E no mais das vezes, eu até digo que 90% a gente consegue um bom resultado. A parte criminal daquele que violou os direitos da criança, que cometeu um abuso, um crime contra a criança, essa parte vai ser apurada em uma vara criminal comum. Certo. Né? Na infância a gente cuida da proteção. Muito bom. Deixa eu só colocar aqui a pergunta de um telespectador, porque tem alguém querendo fazer. Bora lá. Oi, bom dia. Qual a penalidade que os pais podem receber por não permitir que seus filhos vá à escola, né? Eles são responsáveis, né? Gente, os pais são os responsáveis pelas crianças, né? E aí eles, às vezes, negligenciam esse cuidado com as crianças, doutor. Nesse caso aí, claro, já viu, gente, não permitir que vá à escola? Eu achei um absurdo. Em primeiro lugar, aí, nós temos dois fatos importantes. Primeiro, que é dever dos pais e um direito inclusive fundamental, que está na Constituição Federal e também no Estatuto. O dever ao direito à educação. Os pais que não fazem isso, eles podem ter uma punição grave, não necessariamente ir para a cadeia, mas perder sobre os seus filhos o poder familiar, deixar de ser pais. E essa criança ou vai para uma família ampliada, uma família substituta, uma família acolhedora, ou mesmo para adoção. Mas a punição pode ser essa. Se cometer um crime mais grave, aí ele pode também receber a punição criminal. Então, esses pais ou responsáveis que estão negligenciando isso,
né, pode correr esse risco. Corre o risco né, de perder o poder familiar. Maravilha, viu? Isso é bom porque, né, já deixa as pessoas já mais, né, ligadas. Outro assunto assim também, a gente sabe que tem muitas crianças, né, que, por exemplo, sofrem muitos abusos. E essas crianças, a idade dessas crianças, são idades abaixo de 10, já com 11, 12, doutor. Quais são os casos mais... Porque, gente, criança, eu não sei não. Quando eu vejo uma criança sendo abusada, uma criança, gente que não entende, não tem noção de nada, eu olho assim, chega a dar um desespero. Mas tem criança, a partir de quantos anos os casos são mais assim, doutor? Marília, olha, é absurdo. Bebês, já tivemos notícia de bebê que o adulto introduziu o dedo na sua vagina. Temos crianças ainda na primeira infância, que como eu disse, que vai de 0 a 6 anos, essa é o público mais afetado, mais atingido. Uma criança maior, mesmo ela ainda com 10, 11 anos, ela também é abusada, mas ela já tenta um pouco se defender, tenta evitar ficar na presença. Muitas vezes é um pai, é um padrasto e impõe, mediante a força, mediante a ameaça, a praticar esses atos libidinosos com a criança. Mas o público abaixo de 6 anos é assim, terrível. Essas crianças ainda são abusadas. Quanto ao trabalho, doutor, quando as crianças elas são usadas para o trabalho infantil, qual é o papel, né, de vocês nesse caso? Olha, a lei fala que nenhuma criança abaixo de 14 anos, em hipótese alguma, pode trabalhar, nem mesmo na condição de aprendiz. Então, se essa criança está sendo explorada, ela está sendo vítima de um crime. E quem está praticando esse crime vai ser punido também de forma criminal. Quando a gente se depara com crianças nos sinais de trânsito, vendendo ali, a gente se comove, muitas vezes quer colaborar, quer ajudar. Mas por trás daquela criança tem um adulto ali que vai recolher aquele dinheiro que está sendo usado. E muitas vezes, em algumas situações, a polícia até já detectou isso, que pessoas alugam crianças por R$50, crianças de colo, para ir mendigar nos sinais de trânsito, para ir mendigar dentro de supermercados, entendeu? Então, há uma rede que faz uso da figura comovente da criança para explorá-la. Então, o conselho é não dar nenhum tipo de colaboração em sinais de trânsito e comunicar isso aos serviços de abordagem social aqui em João Pessoa Ruarte, aos conselhos tutelares, aos agentes de proteção da infância e juventude, enfim, denunciar esses casos. Denunciar, que é importante, né? Tem uma coisa que eu não concordo muito, não, né? Eu não sei se o senhor também vai concordar comigo. Eu já vi vários pais que, tipo, dá beijo na boca da criança, do seu filho. Eu não acho isso certo, gente. Pai dá beijo na... Teve uma foto que eu fiquei chocada. Eu olhei assim, parecia que era um casal. A menina dando beijo na boca do pai, assim, parecia um casal, sabe como é que é? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu não concordo com isso não, doutor. Eu acho que filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Esse negócio de estar... Filho, vem cá dar um beijo na mamãe ou no papai. Gente, não acho isso certo, não. Não, doutor. Você tá certa, Marília, porque eu beijo na que, boca... Né, é uma coisa tão íntima, sabe? Beijo na boca é uma forma de carinho íntimo entre o casal. Homem e mulher. Seja casal hétero, seja casal homoafetivo, mas é uma coisa íntima. Tanto que quando a gente concede uma adoção a um casal, seja hétero ou seja homoafetivo, a gente diz, olha, evitem de trocar carícias um pouco mais apimentadas, mais íntimas na frente das crianças. As crianças querem conhecer, saber que o pai e a mãe se amam, mas de outra forma, carinho, alisar a cabeça, dar um cheiro, uma coisa, mas beijo na boca, isso aí está fora de qualquer cogitação. É verdade, até para não excitar as crianças, né, gente? Ó, bora lá, gente, bora ver mais uma pergunta. Bom dia, o que fazer quando a criança está em um ambiente muito conflituoso e isso afeta o crescimento dela, doutor? Quando você está num ambiente, claro, né, que tem muita confusão, muita briga, e ali tem as crianças vendo aquilo o tempo todo, aquela confusão dentro de casa, com o pai, com a mãe, é gritaria, é briga, um bate no outro às vezes. Isso pode afetar de alguma forma essa criança? O que é que eles podem fazer no caso afeta sobremaneira, porque isso contribui para perturbar, né,
A cognição, né, da criança, o desenvolvimento emocional. O que precisa fazer é essa família ser chamada, receber apoio, pode ser na vara da infância, pode ser em uma clínica de psicologia, enfim, dizer, olha gente, os problemas de vocês resolvam separadamente. Criança tem que viver em ambiente harmonioso, ela tem que só presenciar coisas boas, porque é um ser humano ainda em desenvolvimento e, para tanto, ela precisa crescer na paz, na tranquilidade, não é? Por isso que tem essa data de hoje, 24 de agosto, é o Dia Nacional da Infância, exatamente para que nós possamos fazer essa reflexão de tudo o que nós podemos agir para dar uma proteção integral. É importante ressaltar que essa não confundir com o dia 21, do dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, onde a gente vai presenteá-las com um brinquedo, com um passeio, com a ida no parque. Hoje não presentei seus filhos com brinquedo hoje. Presentei com amor, com carinho e com compreensão. E respeito, né? Bora lá, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual a punição para o pai que deixa os filhos com a avó idosa e não ajuda na criação, nem com a parte financeira? Mesmo esse pai tendo condições financeiras, doutor. Às vezes deixa, eu acho tão assim, gente. Você deixar um pedacinho, um tempinho ali é uma coisa. Agora você deixar todo dia ou direto com vó e vô, tudo bem que vó e vô às vezes gostam até de ficar com os netos, mas eles não têm que criar, né? Os netos quem tem que criar são os pais, gente. Verdade, não é obrigação dos avós, né? Eles são apenas componentes da família ampliada. Entretanto, o índice no Brasil de famílias que são provida pelos parcos meios financeiros dos avós são muitos, né? Então, aquele pai que não paga pensão alimentícia tem meios para isso. A defensoria, se você não tiver condições de pagar um advogado particular, através da defensoria pública você pode ingressar com ação de alimento em nome da criança para que o pai arque com essa pensão, que é obrigação dele. Maravilha. Bora lá, tem mais alguma pergunta? Tem? Bora lá. Tem que ser rapidinho aí, hein? Bora lá. O pai pode proibir a mãe de ter contato com a filha, doutor? Em hipótese alguma. Os filhos têm que ter contato com os pais para um crescimento saudável, a não ser que aquela mãe tenha atentado contra a dignidade de seu filho, tenha praticado algum tipo de violação, algum tipo de violência física. Caso contrário, isso não é permitido. Pai e mãe, eles mesmo separados, têm o direito de conviver com seus filhos. Claro, com certeza. Tem que ter a guarda compartilhada também, tudo né, isso, doutor? Que é importante. Se os filhos, né, os pais são separados, né, então o filho tem direito a ficar tanto com o pai quanto com a mãe, tem que saber, né, compartilhar esses dias, né, gente, direitinho, para que os filhos de vocês cresçam, né, sabendo que o pai é pai, a mãe é mãe, independente de estarem juntos ou não, tá bom? Bora lá. Mais uma pergunta. Bom dia, qual é a função do Conselho Tutelar para ajudar os pais, doutor? Olha, o Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicionado. Ele é composto por 5 membros escolhidos pelo voto direto da população. Então, nós teremos agora em todo o Brasil eleição em outubro para Conselho Tutelar. É importante que você escolha o candidato que tenha realmente um compromisso, né, no seu bairro, na sua região, com as crianças e adolescentes. E as atribuições do Conselho Tutelar, elas estão definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode-se encaminhar os pais para serviços de ajudas, de tratamento de saúde, um tratamento psíquico, pode requisitar serviços, certidões, pode encaminhá-la à juizada da infância e juventude. Ou seja, o Conselho Tutelar ele tem um leque enorme de atribuições, todas voltadas para ajudar tanto a criança quanto seus pais. Os vizinhos, né? Eles podem, de alguma maneira, interferir em alguma coisa, ligar para um disque de denúncia, se vê alguma coisa diferente assim na casa? Pode. Inclusive, essas denúncias elas são tomadas de forma sigilosa. Então, não se preocupe de fazer uma denúncia e você depois dizer, olha, foi fulano ou cicrano, seu vizinho que denunciou. Não. Isso, as autoridades recebem essa denúncia de forma sigilosa e vai apurar. Mas o que você não pode é tomar conhecimento de qualquer tipo de violação ou violência contra a criança e ficar calado, porque aí você está sendo conivente. Então, denuncie. Nunca fique silente diante de qualquer tipo de agressão contra crianças ou adolescentes.
Muito bem, viu? Para esse dia de hoje, doutor, deixa aí um recado, né? Para quem está nos assistindo também. Porque eu acho que a infância é sei lá, gente, é uma fase tão linda, é tão maravilhosa, né? Pelo menos eu tive uma infância ótima. Mas assim, eu quero que o senhor deixe assim uma mensagem, mas segura aí a mensagem, deixa eu só colocar a última pergunta, só uma, né? A última, eu acho que a gente já está no tempo, só tenho 2 minutos aqui, hein? Bora lá. Eu cuido de uma criança desde que ela era recém-nascida. O pai biológico pediu para eu passar a guarda definitiva. O que posso fazer para continuar com essa guarda, doutor? Só para a gente encerrar as perguntas. Se você já detém a guarda de fato dessa criança, você pode procurar a Vara da Infância e Juventude para legalizar essa guarda. A guarda ela pode ser revogada a qualquer tempo e ela se desfaz ao período em que a criança completar 18 anos de idade. Então, não tem problema nenhum se você já mantém a guarda, de fato, essa guarda provisória, você pode buscar ajuda, mais uma vez, através da Defensoria Pública ou de um advogado particular e regularizar essa guarda. Maravilha. Então, pode deixar sua mensagem final para esse dia de hoje? Por favor, bom, doutor. A mensagem é que nesse dia todos nós possamos fazer uma reflexão, porque essa fase, a fase da primeira infância, né, que já foi inclusive objeto de lei, né, o marco legal da primeira infância, é que possamos ver o que nós, enquanto poder público, o que nós, enquanto pessoa humana, cidadão, podemos fazer. Ou seja, é procurar protegê-la de todas as formas. As crianças, protegê-la de mostrar, saber se a criança está sendo bem tratada na escola, no ambiente familiar, se a criança, se você vê a criança com algum tipo de lesão, procure saber o que foi. Vocês, professores e professoras, também têm um papel fundamental no acompanhamento do desenvolvimento sadio dessa criança. Então a mensagem é essa, que nós possamos voltar um olhar mais humanizado para assim concretizar a proteção integral para as nossas crianças. Maravilha, viu? Obrigada, viu, doutor? Volte sempre, obrigado por sempre vir trazer uma mensagem, trazer esse assunto também que é tão importante para que a nossa população se conscientize. Criança é criança, a infância tem que ser vivida do jeito que é para si, tá, minha gente? Então, viu alguma coisa, denuncie. Diz que 100, né, doutor? Sim. Diz que 100, coloca lá 100, faça a sua denúncia. Não precisa, né, se identificar, não sei se precisa ou não, mas mesmo assim é sigiloso, você não vai estar sendo descoberto. Ah, foi fulano, cicrano, entendeu? Não vai ser, então podem ficar tranquilos, mas não deixem de fazer as denúncias de vocês. Crianças, elas mesmo podem chegar e ligar e denunciar, doutor? Pode sim. A criança, se souber se expressar, ela pode dizer o que está sentindo, não há problema nenhum. Então, aí, viu, crianças? Vão um pequeno intervalo, eu volto já, tá? Não sai daí não.